O silêncio que se instalou é ensurdecedor. Um vazio onde antes pulsava a vida em sua plenitude. Olhe ao redor. O que você vê? Não é apenas a ausência de pessoas, de vozes, de risadas ou de conversas cotidianas. É a ausência de metade do que a humanidade, e incontáveis outras civilizações, representavam. Um mundo em luto, sim, mas mais do que isso, um universo em choque, dilacerado por uma força que demonstrou a fragilidade da existência em sua escala mais brutal. Imagine acordar em um dia comum, apenas para descobrir que metade de tudo o que você conhece, ama e valoriza simplesmente, desapareceu. Não foi uma guerra, não foi uma catástrofe natural previsível. Foi um ato deliberado, uma escolha cósmica de um ser que acreditava estar agindo com justiça. Essa é a realidade que agora assombra os sobreviventes, os fragmentos de uma equipe que já representou a esperança máxima. Os Vingadores, antes um símbolo de união e poder contra as maiores ameaças, agora são o reflexo da própria desolação que os cerca. Seus membros estão espalhados, cada um lidando com a perda de maneiras distintas e dolorosas. Em algum lugar no vasto e indiferente espaço sideral, a mente brilhante por trás de muita da tecnologia que os impulsionou, Tony Stark, flutua como um fantasma tecnológico. Sua armadura, um dia um escudo contra o mal, agora pode ser apenas um caixão metálico, uma cápsula solitária perdida na imensidão escura. Sua genialidade, sua arrogância, sua capacidade de criar soluções impossíveis, tudo isso agora é testado contra a mais avassaladora das derrotas. Enquanto isso, na Terra, um planeta que se apega aos seus últimos vestígios de humanidade, a resiliência não se manifestou em grandes gestos heróicos,
mas na persistência silenciosa daqueles que se recusam a desistir. Steve Rogers, o Capitão América, e Natasha Romanoff, a Viúva Negra, tornaram-se os pilares dessa resistência desesperada. Eles não têm exércitos, não têm recursos ilimitados, apenas a memória daqueles que se foram e a determinação inabalável de honrar seu sacrifício. Eles buscam os poucos que restaram, reunindo os fragmentos de uma equipe quebrada, tentando reacender uma chama em um mundo mergulhado na escuridão. Esta não é uma história de vitória fácil ou de um retorno triunfal imediato. É uma imersão na dor profunda, na saudade que corrói e na força que nasce da necessidade. É a pintura vívida de um planeta em luto, mas que, apesar da ferida aberta, se recusa a ser derrotado. A jornada que se inicia é complexa, repleta de incertezas e desafios inimagináveis. É uma busca por redenção, não apenas para os Vingadores, mas para a própria humanidade, um eco da força inerente ao espírito humano quando confrontado com a escuridão cósmica mais avassaladora. O objetivo é audacioso, quase impossível: reescrever o destino, desafiar a lógica da perda e trazer de volta tudo o que foi roubado pela implacável vontade de Thanos. A pergunta que paira no ar, mais pesada que qualquer ameaça anterior, é: como se reconstrói um universo quando metade dele foi apagada da existência? E a esperança é o único recurso que ainda resta. A deriva solitária de Tony Stark no vácuo espacial, um mero ponto de metal e tecnologia contra a vastidão cósmica, não é apenas um retrato de isolamento físico, mas uma metáfora pungente para sua condição psicológica. Despojado de seu propósito imediato, livre do caos constante que definia sua existência, ele se encontra confrontado com o silêncio que tanto temia, um reflexo interno do silêncio que agora impera no universo. Sua mente, um arsenal de ideias disruptivas e soluções inovadoras, agora se debruça sobre a falha monumental. Cada circuito, cada linha de código, cada projeto inacabado, todos se tornam lembretes de um poder que, na hora crucial, se mostrou insuficiente. O que acontece quando o arquiteto do impossível se vê preso na impossibilidade pura? A introspecção forçada, antes um luxo inatingível, torna-se sua única companheira. Ele pode estar flutuando em um mar de estrelas, mas sua verdadeira jornada é para dentro, navegando pelas correntes turbulentas de culpa e arrependimento. A armadura que o protegia do mundo exterior agora parece um invólucro em torno de uma alma ferida, um lembrete tangível de suas limitações. A tecnologia, sua aliada mais confiável, agora se volta contra ele, amplificando a sensação de impotência ao sublinhar a ausência daqueles que ela deveria ter protegido. A questão que ecoa em sua mente não é mais como posso salvar o mundo, mas sim como posso sequer me salvar de mim mesmo. Enquanto isso, na Terra, a liderança de Steve Rogers e Natasha Romanoff em meio aos escombros da civilização assume uma nova dimensão. Não se trata mais de planejar grandes ofensivas contra ameaças externas, mas de reavivar o espírito humano em um cenário de desespero absoluto. Eles precisam ser mais do que líderes militares. Tornam-se âncoras emocionais, faróis de esperança em um oceano de desolação. Imagine a tarefa de ir de porta em porta, não para recrutar, mas para oferecer consolo, para encontrar um motivo para continuar quando a lógica dita o contrário. A resiliência que eles demonstram não é uma força bruta, mas uma tenacidade sutil, uma capacidade de encontrar humanidade nos olhos uns dos outros, mesmo quando o mundo parece ter perdido a sua. A organização dos remanescentes é uma tarefa hercúlea, exigindo não apenas estratégia, mas uma profunda compreensão da psicologia humana em tempos de crise extrema. Eles precisam inspirar confiança em um mundo que foi traído pelo próprio destino. A força deles reside na sua capacidade de inspirar ação através do exemplo, de demonstrar que, mesmo diante da perda catastrófica, o ato de se levantar e continuar é, em si, um ato de rebelião contra o vazio. A sua liderança transforma a dor em propósito, a desorientação em direção. A busca por uma solução, um fio de esperança que possa reverter o dano cósmico, não é uma simples missão de resgate, mas uma exploração das fronteiras do conhecimento e da possibilidade. A desolação que Thanos impôs ao universo não é apenas uma questão de números. É uma ruptura na própria trama da realidade, um desequilíbrio que clama por um ajuste. Os sobreviventes, munidos de fragmentos de informação e da memória daqueles que se foram, precisam decifrar um enigma cósmico de proporções inimagináveis. A jornada para reverter o blip não se assemelha a nenhuma batalha anterior.
Ela exige um tipo diferente de heroísmo, um que se baseia na inteligência, na perseverança e na capacidade de pensar de forma radicalmente diferente. Cada passo nessa busca é um ato de fé, uma aposta contra as probabilidades esmagadoras. A inteligência de Stark, mesmo em sua ausência física, pode ser a chave, um legado de conhecimento deixado para trás, esperando para ser descoberto e utilizado. A coordenação entre os que restaram, a partilha de informações fragmentadas e a colaboração em um nível sem precedentes são cruciais. O fardo da memória, a constante lembrança daqueles que não estão mais presentes, torna-se um motor poderoso para a ação. Steve e Natasha, em particular, carregam o peso das promessas feitas, dos rostos que eles viram desaparecer. Essa carga emocional, embora devastadora, também os impulsiona a encontrar uma maneira de honrar o sacrifício, de garantir que a perda não tenha sido em vão. A determinação deles não é fria ou calculista, mas alimentada por um profundo senso de amor e responsabilidade. Eles representam a consciência da humanidade, a parte que se recusa a aceitar a derrota como um ponto final. Essa força interna, essa recusa em sucumbir ao desespero, é o que os diferencia. É a capacidade de canalizar a dor em uma força construtiva, um ímpeto para a mudança. A tentativa de reescrever o destino implica em desafiar as leis da causalidade e da entropia, buscando uma forma de desfazer um evento de magnitude cósmica. Não se trata de uma simples viagem no tempo para evitar um evento, mas de uma intervenção em uma escala que transcende a compreensão humana convencional. A natureza exata dessa intervenção permanece incerta, mas a sua concepção exige um salto de fé, uma crença na possibilidade de que o universo pode ser persuadido a voltar atrás. A ousadia dessa empreitada é o que a torna tão perigosa quanto necessária. Eles estão operando em um território desconhecido, onde as regras do que é possível são constantemente redefinidas. O legado de Thanos, para além da perda física, reside na sua capacidade de impor uma nova ordem através da destruição. A resistência dos Vingadores não é apenas uma luta para trazer de volta os perdidos, mas uma batalha para reafirmar os valores de vida, de esperança e de escolha individual contra uma filosofia de controle e sacrifício forçado. Eles lutam para provar que o universo é mais do que apenas um cálculo de recursos, que a vida em sua diversidade e complexidade tem um valor intrínseco que nenhuma equação pode capturar. A sua luta é a defesa da própria essência do que significa ser vivo. O isolamento de Tony Stark, longe de ser apenas uma questão de distância física, desdobra-se em um profundo escrutínio de sua própria engenhosidade e de suas falhas intrínsecas. A solidão no espaço sideral força uma reavaliação das prioridades que antes o consumiam. O brilho da tecnologia, outrora fonte de poder e controle, agora reflete um vazio existencial. Ele se vê confrontado com a ironia de sua própria criação. Um homem capaz de construir armaduras que desafiam a gravidade e a física, mas impotente diante da fragilidade da vida em sua forma mais fundamental. A ausência de um objetivo imediato, a falta de um inimigo tangível a ser combatido, o empurra para as profundezas de sua própria psique. É um mergulho em um labirinto de arrependimento, onde cada engenhoca, cada projeto inacabado, ecoa a perda de vidas que ele acreditava ter a capacidade de proteger. A engrenagem da sua mente, sempre em movimento, agora se volta para dentro, dissecando os momentos cruciais, os planos que deram errado, as decisões que levaram a este desfecho sombrio. A questão que agora o assombra não é mais sobre a próxima ameaça, mas sobre a própria natureza da sua contribuição, sobre o verdadeiro custo do progresso e da intervenção. Paralelamente, a liderança de Steve Rogers e Natasha Romanoff em meio à desolação terrena transcende a mera organização militar. Ela se transforma em um exercício de restauração da confiança e da esperança em uma humanidade abalada. Eles precisam ser mais do que estrategistas, devem encarnar a própria resiliência, servindo como âncoras emocionais para uma população em estado de choque. A tarefa de reavivar o espírito humano, de encontrar um propósito em meio à desesperança generalizada, exige uma abordagem que vai além da força bruta ou da inteligência tática. Implica em reconectar as pessoas, em reacender a faísca de compaixão e solidariedade que a tragédia ameaça extinguir. A sua capacidade de inspirar não se baseia em promessas de vitória iminente, mas na demonstração diária de que o ato de perseverar, de cuidar uns dos outros, é em si uma forma poderosa de resistência. Cada gesto de bondade, cada compartilhamento de recursos escassos,
Torna-se um ato de rebelião contra a apatia que ameaça consumir o planeta. A busca por uma solução para reverter a aniquilação em escala cósmica exige uma compreensão que vai além da física conhecida. É uma jornada que se aventura pelas fronteiras do possível, onde as leis da causalidade e da intervenção cósmica se tornam o foco principal. Não se trata apenas de encontrar uma tecnologia ou uma arma, mas de decifrar um enigma fundamental sobre a própria estrutura da realidade. A inteligência de Tony Stark, mesmo em sua aparente ausência, pode residir em fragmentos de dados, em teorias não testadas, em vislumbres de possibilidades que ele explorou em sua busca incessante por soluções. A tarefa dos sobreviventes é, portanto, como arqueólogos do futuro, desenterrando e interpretando o conhecimento deixado para trás, buscando um padrão oculto ou uma anomalia que possa oferecer uma brecha na lógica implacável do universo. O peso da memória, a constante lembrança daqueles que foram apagados, serve como um combustível poderoso para a determinação de Steve e Natasha. Essa carga emocional, embora esmagadora, transforma-se em uma força motriz, um imperativo moral para garantir que o sacrifício de seus entes queridos não seja em vão. A sua resiliência não é uma virtude inata, mas uma escolha consciente, um compromisso diário de honrar a vida através da ação. Eles personificam a ideia de que a esperança não é um sentimento passivo, mas um ato de vontade, uma força ativa que se manifesta na recusa em ceder ao desespero. Essa tenacidade, alimentada pela saudade e pelo amor, é o que os impulsiona a continuar, a explorar caminhos que parecem impossíveis. A tentativa de reescrever o destino, de desfazer um evento de magnitude cósmica, implica em desafiar não apenas a força bruta, mas a própria ordem estabelecida do universo. Não se trata de uma simples reversão temporal, mas de uma intervenção em um nível fundamental, que pode exigir a manipulação das leis que regem a existência. A ousadia dessa empreitada reside na sua capacidade de questionar a inevitabilidade, de propor que o futuro não é um caminho pré-determinado, mas um campo de possibilidades a ser moldado. A engenhosidade necessária para conceber tal plano é imensa, exigindo uma compreensão profunda das forças em jogo e a coragem de arriscar tudo em nome da restauração. O legado de Thanos, para além da perda tangível, é a imposição de uma nova realidade baseada em sua visão distorcida de equilíbrio. A resistência dos Vingadores, portanto, não é apenas uma luta para trazer de volta os perdidos, mas uma batalha pela preservação da diversidade e da complexidade da vida contra uma filosofia de simplificação e controle. Eles lutam para provar que o universo tem valor intrínseco em sua multiplicidade, que a vida, em todas as suas formas e em sua plenitude, é um bem precioso que merece ser defendido contra qualquer tentativa de redução. O eco do estalar de ossos e o grito abafado de uma existência desfeita não são apenas memórias fantasmagóricas para os Vingadores remanescentes. São gatilhos neurológicos que reconfiguram a percepção da realidade. Steve Rogers, antes um soldado com um código moral inabalável, agora precisa navegar por um campo minado psicológico onde cada sombra pode evocar a imagem de um ente querido desintegrado. A resiliência que ele demonstra não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, um testemunho da força que reside na disciplina mental. Ele não busca mais a glória em batalhas abertas, mas a vitória em pequenos atos de coragem pessoal, como manter a calma em meio ao caos ou oferecer uma palavra de conforto a alguém que sucumbe ao desespero. A sua luta é agora contra a própria desintegração moral e psicológica que a perda em massa ameaça infligir. Natasha Romanoff, por sua vez, encontra sua expertise em infiltração e espionagem ampliada para um domínio mais sutil. A reconstrução da confiança em um mundo onde a traição mais profunda veio de uma força cósmica e aparentemente invencível. Sua habilidade em ler pessoas e situações agora é direcionada para identificar e nutrir os focos de esperança, discernindo entre o desespero genuíno e a resiliência latente. Ela precisa ser mais do que uma agente. Torna-se uma terapeuta de campo, uma psicóloga de emergência que busca restaurar o senso de agência e propósito nas pessoas. Agora, considere como essa habilidade se manifesta quando você precisa convencer alguém que perdeu tudo a dar um passo à frente, a acreditar que um futuro é possível quando o presente é tão desolador. Sua força reside na capacidade de ver o potencial humano mesmo quando ele está obscurecido pela tragédia. A busca por uma solução para reverter o blip vai além da mera engenharia ou da compreensão científica do universo. Ela se aprofunda na filosofia da existência e na natureza da realidade.
Se a aniquilação de metade da vida foi um ato de equilíbrio, como argumentava Thanos, então a reversão desse ato exigiria uma compreensão profunda do que constitui esse equilíbrio. Isso pode envolver a exploração de conceitos antes considerados metafísicos, como a interconexão de todas as coisas, ou a própria essência da consciência. Talvez a resposta não esteja em uma máquina, mas em uma mudança fundamental na própria percepção da existência. Uma redefinição do que significa estar vivo em um universo que demonstrou ser tão volátil. O peso da memória, para além da dor, pode ser um catalisador para a inovação radical. Ao se confrontarem com a magnitude do que foi perdido, os sobreviventes podem ser forçados a repensar os limites do que é possível. Pense em como o inventor, após uma falha catastrófica em um projeto, pode ser impulsionado a uma descoberta totalmente nova ao tentar entender a raiz do problema. Da mesma forma, a necessidade de reverter o blip pode forçar os Vingadores a explorar teorias científicas marginais ou a considerar abordagens que antes seriam consideradas imprudentes ou fantasiosas. A dor da perda, paradoxalmente, pode desbloquear novas avenidas de pensamento e ação. A tentativa de reescrever o destino, de reverter um evento cósmico, não se trata apenas de uma intervenção tecnológica ou científica, mas de um ato de profunda audácia contra a própria teia da realidade. É como tentar desfazer uma nó em um tecido cósmico, onde puxar um fio pode ter consequências imprevisíveis em outras partes. A complexidade reside em garantir que a solução não crie um problema ainda maior, uma cascata de efeitos colaterais que desestabilizem ainda mais o universo. A sabedoria adquirida com as perdas anteriores deve guiar cada passo, ponderando não apenas o objetivo final, mas também as ramificações de cada ação tomada. O legado de Thanos, portanto, não é apenas a ausência de vida, mas a imposição de uma visão de mundo onde o sacrifício em massa é visto como uma solução lógica. A resistência dos Vingadores, nesse contexto, é uma defesa da crença de que a vida em sua plenitude, com todas as suas imperfeições e complexidades, é intrinsecamente valiosa. Eles lutam para provar que o universo não é uma equação a ser resolvida através da eliminação, mas um ecossistema vibrante onde cada elemento tem seu lugar e propósito. A sua luta é um testemunho da resiliência do espírito humano em afirmar o valor da vida contra uma lógica fria e desumanizadora. A resiliência de Steve e Natasha, ao invés de ser uma força inata, manifesta-se agora como um ato contínuo de reconfiguração pessoal. Steve, por exemplo, ao observar a relva crescer em um campo antes vibrante de atividade humana, não vê apenas um sinal de retorno à natureza, mas um lembrete de ciclos que ele, como indivíduo, não pôde controlar. Sua disciplina, antes focada em táticas de combate, agora se volta para a gestão da própria esperança, um recurso tão escasso quanto a água potável em muitas regiões. Ele encontra força não em armaduras reluzentes, mas na capacidade de inspirar um único indivíduo a cuidar de uma horta comunitária, um pequeno ato de recriação que desafia a aniquilação. Ele precisa aprender a liderar não através de ordens, mas de exemplos de perseverança em tarefas mundanas, transformando o ordinário em extraordinário pela pura força de vontade. Natasha, por sua vez, ao investigar os sussurros de comunidades isoladas que sobreviveram em bunkers subterrâneos, descobre que a confiança não é apenas uma questão de lealdade, mas de vulnerabilidade compartilhada. Sua habilidade de extrair informações é agora aplicada para discernir quem realmente precisa de ajuda e quem pode oferecer uma nova perspectiva. Ela se depara com dilemas éticos complexos. Quando oferecer um recurso limitado a um grupo que pode ter se adaptado de maneiras questionáveis, mas que ainda representa um núcleo de humanidade. Ela precisa navegar por um terreno moralmente cinzento, onde a definição de sobrevivente se torna cada vez mais fluida. A sua força reside na capacidade de confrontar a própria desconfiança que a tragédia incutiu, buscando conexões autênticas em um mundo onde a autenticidade é uma moeda rara. A busca por uma solução que contemple a reversão do evento cósmico exige uma compreensão da interconexão quântica em um nível sem precedentes. Imagine que o desaparecimento de metade da existência não foi um simples apagamento, mas uma perturbação em uma rede intrincada de energia e consciência. A chave para a reversão pode residir em manipular essa rede, talvez através de uma ressonância específica ou de um paradoxo temporal cuidadosamente orquestrado. A inteligência de Stark, nesse contexto, poderia ter se concentrado em teorias sobre a natureza da própria realidade, em como a observação e a intenção podem moldar o universo em seus níveis mais fundamentais.
A tarefa agora é decifrar essas teorias e encontrar uma aplicação prática. O peso da memória, longe de ser apenas um fardo, pode funcionar como um mapa de navegação para o futuro. Ao relembrar os rostos daqueles que se foram, os Vingadores não apenas sentem a dor, mas também acessam um repositório de qualidades, habilidades e lições que essas pessoas representavam. Steve, ao pensar em Peggy Carter, pode encontrar inspiração para a coragem em face da adversidade. Natasha, ao lembrar de Clint Barton, pode redescobrir a importância da família e da lealdade. Essas memórias não são apenas lembranças, mas fontes ativas de sabedoria, guiando as decisões e fortalecendo a determinação em um caminho incerto. A tentativa de reescrever o destino, ao invés de ser um ato de força bruta, pode se assemelhar mais a um complexo ato de jardinagem cósmica. Assim como um jardineiro poda, cultiva e protege suas plantas para garantir seu crescimento saudável, os Vingadores podem precisar intervir de forma sutil, corrigindo desequilíbrios e restaurando o fluxo natural da existência. Isso pode envolver a manipulação de eventos em pontos específicos do tempo ou a introdução de variáveis que incentivem a vida a florescer novamente. A delicadeza dessa abordagem é crucial. Uma interferência mal calculada poderia ter consequências devastadoras, como uma poda excessiva que mata uma planta. O legado de Thanos, em sua essência, é a imposição de uma ordem através da erradicação. A resistência dos Vingadores, nesse sentido, é um protesto contra essa filosofia, uma afirmação de que o valor da vida reside em sua diversidade e complexidade, não em sua uniformidade. Eles lutam para provar que o universo é mais forte em sua multiplicidade, que cada vida, por menor que seja, contribui para a riqueza e a resiliência do todo. A sua determinação em reverter o blip é, em última análise, uma defesa da própria beleza e do caos inerente à existência. A busca por reverter o blip impõe uma nova camada de complexidade. A própria natureza do tempo e da causalidade. Se Thanos agiu para restaurar um equilíbrio, como ele o percebia, então qualquer tentativa de desfazê-lo pode ser interpretada pelo universo como uma nova perturbação. Imagine que o tempo não é uma linha reta, mas um tecido com inúmeros fios interconectados. Desfazer um evento tão cataclísmico seria como puxar um fio específico, potencialmente desfiando outras partes do tecido de maneiras imprevisíveis. A inteligência de Stark, antes focada em criar soluções para problemas físicos, agora precisa se debruçar sobre a física teórica mais especulativa, explorando a possibilidade de manipular a própria estrutura temporal para corrigir a anomalia. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa consertar um relógio complexo sem danificar seus delicados mecanismos internos. Cada ajuste deve ser feito com precisão cirúrgica, compreendendo que um movimento em falso pode parar o mecanismo inteiro. Ademais, a resiliência de Natasha Romanoff é testada em sua capacidade de gerenciar a esperança não como um recurso renovável, mas como uma chama frágil que precisa ser cuidadosamente protegida. Em suas incursões por assentamentos isolados, ela encontra indivíduos que, após a perda, se fecharam em um estoicismo defensivo, recusando-se a investir emocionalmente em qualquer coisa que possa ser tirada deles novamente. Sua tarefa é, portanto, mais próxima da de um terapeuta do que de uma líder militar. Ela precisa encontrar maneiras sutis de reintroduzir a possibilidade de conexão e afeto, talvez através da introdução de pequenos projetos comunitários que exijam colaboração, ou simplesmente oferecendo um ouvido atento e um ombro amigo. A verdadeira força, ela percebe, reside em cultivar a esperança não apenas na ação, mas na própria capacidade de sentir novamente. Diferentemente das batalhas anteriores, a estratégia para reverter o blip exige uma abordagem que transcende a força bruta ou a superioridade tecnológica. Ela se assemelha mais a uma complexa operação de engenharia reversa em escala cósmica. Se o universo, em sua essência, opera sob leis fundamentais, então o ato de Thanos foi uma violação ou uma reinterpretação drástica dessas leis. A equipe remanescente, portanto, deve desconstruir o evento, analisando cada fragmento de informação, cada inconsistência na narrativa do universo, para identificar o ponto exato onde essa violação ocorreu. Pense nisso como um detetive examinando uma cena de crime, procurando por pistas sutis que possam revelar o modus operandi do perpetrador. Por conseguinte, o peso da memória, para além da dor, funciona como um guia inesperado para a identificação de vulnerabilidades no plano de Thanos.
Ao relembrar as características e motivações do Titã Louco, os Vingadores podem descobrir falhas em sua lógica ou em sua. Talvez sua obsessão pelo equilíbrio o tenha tornado cego para certas variáveis, ou talvez sua própria confiança em seu plano tenha criado pontos cegos. Steve, ao analisar a filosofia de Thanos, pode perceber que a própria simplicidade de sua solução é, paradoxalmente, sua maior fraqueza. A complexidade da vida, que ele tentou erradicar, pode ser a chave para desmantelar seu plano. Em contraste com a ideia de uma intervenção temporal direta, uma abordagem alternativa poderia envolver a busca por um ponto de convergência cósmico, um momento ou local onde a realidade é mais maleável. Imagine que o universo, como um organismo vivo, possui pontos de cicatrização ou regeneração. Encontrar e ativar um desses pontos poderia permitir que a vida se restabelecesse, como um rio que encontra um novo caminho após um desastre natural. Natasha, com sua habilidade de navegar por territórios desconhecidos e identificar rotas ocultas, pode ser a pioneira nessa exploração, buscando sinais de instabilidade ou oportunidade na própria estrutura do espaço-tempo. Em suma, o legado de Thanos, ao impor uma visão de ordem através da eliminação, inadvertidamente destacou a resiliência inerente à própria vida. Ao tentar simplificar o universo, ele o tornou mais complexo, pois a ausência de metade da existência criou um vácuo que clama por ser preenchido. A luta dos Vingadores, nesse contexto, é uma afirmação da beleza e do valor intrínseco da diversidade, uma defesa da ideia de que o universo não é uma equação a ser resolvida, mas uma tapeçaria intrincada onde cada fio, por mais tênue que seja, contribui para a riqueza do todo. A busca pela reversão do blip adentra um território de exploração científica que se debruça sobre a própria natureza da consciência e sua influência na realidade física. Se, como algumas teorias sugerem, a consciência não é meramente um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental que interage com o universo em um nível quântico, então a reversão do evento catastrófico pode não depender exclusivamente de tecnologia ou manipulação temporal. Imagine que a própria concentração coletiva de intenção e desejo por parte dos sobreviventes, se canalizada de forma adequada, poderia criar uma onda de ressonância capaz de lembrar a realidade de sua forma anterior. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa convencer uma multidão a se concentrar em um único pensamento, superando o caos e a dispersão individual. Essa abordagem exige uma compreensão profunda da psicologia de massa e da capacidade humana de projeção mental. Ademais, a resiliência de Natasha Romanoff é agora testada em sua capacidade de discernir entre a desesperança genuína e a apatia autoimposta. Em suas incursões por comunidades que se isolaram após a tragédia, ela se depara com indivíduos que, por medo de perder novamente, se fecharam emocionalmente, recusando-se a investir em qualquer forma de conexão ou propósito. Sua tarefa, nesse contexto, transcende a mera coleta de informações. Ela se torna uma espécie de curadora de almas, buscando maneiras sutis de reintroduzir a possibilidade de afeto e de esperança. Pense em como ela poderia usar pequenos gestos de empatia, como compartilhar uma história de superação ou oferecer um recurso escasso a alguém que demonstre um vislumbre de vulnerabilidade, para gradualmente reabrir as comportagens emocionais fechadas. A verdadeira força, ela descobre, reside em cultivar não apenas a esperança na ação, mas na própria capacidade de sentir e de se importar novamente, mesmo diante da iminência da perda. Em contraste com a ideia de uma intervenção temporal linear, uma estratégia alternativa para reverter o blip pode envolver a exploração de pontos de singularidade no tecido do espaço-tempo. Imagine o universo não como uma linha reta, mas como uma vasta rede interconectada, onde certos nós ou junções possuem uma maleabilidade inerente, permitindo uma influência mais profunda. Natasha, com sua habilidade inata de encontrar caminhos ocultos e explorar territórios desconhecidos, pode ser a pioneira nessa busca, procurando anomalias energéticas ou distorções gravitacionais que sugiram a existência desses nós. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa encontrar um caminho através de um labirinto complexo, onde as paredes parecem se mover e as direções mudam constantemente. A identificação e ativação desses pontos de singularidade poderiam, teoricamente, permitir uma reversão mais localizada e controlada do evento catastrófico. Por conseguinte, o peso da memória, para além da dor, atua como um mapa de navegação para a identificação de vulnerabilidades na própria filosofia de Thanos.
Ao revisitar os motivos e a lógica do Titã Louco, Steve Rogers pode descobrir que a sua busca incessante por equilíbrio, ao tentar simplificar a complexidade da vida, inadvertidamente criou um desequilíbrio ainda maior. A sua obsessão pela eficiência e pela ordem pode ter o tornado cego para as forças mais sutis e resilientes da existência, como a capacidade de regeneração e adaptação da vida. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa analisar um argumento falho, identificando as premissas incorretas que o sustentam. A própria simplicidade da solução de Thanos, quando confrontada com a intrincada realidade que ele tentou erradicar, revela-se como sua maior fraqueza. Outro aspecto crucial a ser considerado é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento único, mas um processo contínuo de restauração. Tal como um ecossistema devastado leva tempo para se recuperar, a vida no universo pode precisar de um impulso e de uma orientação para se restabelecer. Isso poderia envolver a criação de sementes de realidade, focos de energia ou informação que, quando implantados em locais estratégicos, incentivariam a vida a ressurgir e a prosperar. A inteligência de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a criação dessas sementes, utilizando princípios de bioengenharia cósmica e física quântica para projetar entidades que pudessem catalisar a regeneração em larga escala. Agora, pense em como isso se aplicaria quando você precisa plantar e cultivar um jardim em um solo árido e infértil, escolhendo as sementes certas e fornecendo as condições ideais para o crescimento. Finalmente, a tentativa de reescrever o destino, ao invés de ser um ato de força bruta, pode se assemelhar mais a um complexo ato de jardinagem cósmica. Assim como um jardineiro poda, cultiva e protege suas plantas para garantir seu crescimento saudável, os Vingadores podem precisar intervir de forma sutil, corrigindo desequilíbrios e restaurando o fluxo natural da existência. Isso pode envolver a manipulação de eventos em pontos específicos do tempo ou a introdução de variáveis que incentivem a vida a florescer novamente. A delicadeza dessa abordagem é crucial. Uma interferência mal calculada poderia ter consequências devastadoras, como uma poda excessiva que mata uma planta. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa ajustar delicadamente um mecanismo complexo para que ele funcione perfeitamente, onde cada pequeno ajuste tem um impacto significativo no resultado final. A exploração da influência da consciência coletiva na restauração da realidade introduz uma dimensão inesperada à luta dos Vingadores. O plano de Thanos, alicerçado na eliminação de metade da vida para alcançar um suposto equilíbrio, pode ter, ironicamente, criado uma fissura na própria trama da existência, uma vulnerabilidade que a intenção unificada dos sobreviventes pode explorar. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa persuadir um grupo de indivíduos, cada um imerso em seu próprio luto e desespero, a canalizar sua energia mental em uma única direção. Essa tarefa exige não apenas liderança, mas uma compreensão profunda da psicologia humana em momentos de crise extrema, onde a dispersão de pensamentos é a norma. A tarefa seria encontrar um catalisador comum, um ponto de convergência emocional que pudesse transcender as barreiras individuais e formar um campo de intenção coeso. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a resiliência de Natasha Romanoff agora se manifesta na sua capacidade de discernir entre a apatia genuína, fruto do trauma, e a resignação calculada, uma defesa psicológica contra futuras perdas. Em suas incursões por comunidades isoladas, ela observa indivíduos que, após a aniquilação, se retraíram em um estoicismo defensivo, evitando qualquer forma de investimento emocional que pudesse ser novamente arrancada deles. Sua missão, portanto, se assemelha mais à de uma terapeuta de campo do que à de uma agente de inteligência. Ela busca reintroduzir a possibilidade de conexão e propósito através de gestos sutis. Compartilhar uma história de superação pessoal, oferecer um recurso escasso a quem demonstra um lampejo de vulnerabilidade, ou simplesmente dedicar tempo para ouvir e validar a dor alheia. A verdadeira força, ela descobre, reside em nutrir não apenas a esperança na ação, mas a própria capacidade humana de sentir e de se importar, mesmo sob a sombra iminente da perda. Em contrapartida à ideia de uma intervenção temporal linear, uma estratégia alternativa para reverter o blip poderia envolver a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo. Imagine o universo não como uma estrada reta e previsível, mas como uma vasta rede interconectada, onde certos nós ou junções possuem uma maleabilidade inerente,
permitindo uma influência mais profunda e direcionada. Natasha, com sua habilidade inata de encontrar caminhos ocultos e navegar por territórios desconhecidos, pode ser a pioneira nessa busca, procurando anomalias energéticas ou distorções gravitacionais que sugiram a existência desses pontos de inflexão. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa encontrar uma rota segura através de um labirinto complexo, onde as paredes parecem se mover e as direções mudam constantemente, exigindo uma percepção aguçada das sutilezas do ambiente. A identificação e ativação desses pontos poderiam, teoricamente, permitir uma reversão mais localizada e controlada do evento catastrófico, minimizando efeitos colaterais indesejados. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor que evoca, atua como um mapa de navegação para a identificação das falhas intrínsecas na filosofia de Thanos. Ao revisitar os motivos e a lógica do Titã Louco, Steve Rogers pode perceber que sua busca obsessiva por um equilíbrio simplificado, ao tentar erradicar a complexidade inerente à vida, inadvertidamente criou um desequilíbrio ainda maior. Sua rigidez e sua confiança cega em sua própria visão podem tê-lo tornado cego para as forças mais sutis e resilientes da existência, como a capacidade intrínseca da vida de se adaptar e se regenerar. Agora, pense em como essa aplicação se manifestaria quando você precisa analisar um argumento falho, identificando as premissas incorretas que o sustentam e as contradições lógicas que o enfraquecem. A própria simplicidade da solução de Thanos, quando confrontada com a intrincada e caótica realidade que ele tentou erradicar, revela-se como sua maior fragilidade. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular e instantâneo, mas um processo gradual de restauração. Assim como um ecossistema devastado leva tempo para se recuperar, a vida no universo pode precisar de um impulso e de uma orientação contínuos para se restabelecer completamente. Isso poderia envolver a criação de sementes de realidade, focos de energia ou informação que, quando implantados em locais estratégicos, catalisariam o ressurgimento e a prosperidade da vida. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção dessas sementes, utilizando princípios de bioengenharia cósmica e física quântica para projetar entidades capazes de estimular a regeneração em larga escala. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa plantar e cultivar um jardim em um solo árido e infértil, selecionando as sementes adequadas e fornecendo as condições ideais para o crescimento e a vitalidade. A busca pela reversão do blip adentra um território de exploração científica que se debruça sobre a própria natureza da consciência e sua influência na realidade física. O plano de Thanos, alicerçado na eliminação de metade da vida para alcançar um suposto equilíbrio, pode ter, ironicamente, criado uma fissura na própria trama da existência, uma vulnerabilidade que a intenção unificada dos sobreviventes pode explorar. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa persuadir um grupo de indivíduos, cada um imerso em seu próprio luto e desespero, a canalizar sua energia mental em uma única direção. Essa tarefa exige não apenas liderança, mas uma compreensão profunda da psicologia humana em momentos de crise extrema, onde a dispersão de pensamentos é a norma. A tarefa seria encontrar um catalisador comum, um ponto de convergência emocional que pudesse transcender as barreiras individuais e formar um campo de intenção coeso. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a resiliência de Natasha Romanoff agora se manifesta na sua capacidade de discernir entre a apatia genuína, fruto do trauma, e a resignação calculada, uma defesa psicológica contra futuras perdas. Em suas incursões por comunidades isoladas, ela observa indivíduos que, após a aniquilação, se retraíram em um estoicismo defensivo, evitando qualquer forma de investimento emocional que pudesse ser novamente arrancada deles. Sua missão, portanto, se assemelha mais à de uma terapeuta de campo do que à de uma agente de inteligência. Ela busca reintroduzir a possibilidade de conexão e propósito através de gestos sutis. Compartilhar uma história de superação pessoal, oferecer um recurso escasso a quem demonstra um lampejo de vulnerabilidade, ou simplesmente dedicar tempo para ouvir e validar a dor alheia. A verdadeira força, ela descobre, reside em nutrir não apenas a esperança na ação, mas a própria capacidade humana de sentir e de se importar, mesmo sob a sombra iminente da perda. Em contrapartida à ideia de uma intervenção temporal linear, uma estratégia alternativa para reverter o blip poderia envolver a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo.
Imagine o universo não como uma estrada reta e previsível, mas como uma vasta rede interconectada, onde certos nós ou junções possuem uma maleabilidade inerente, permitindo uma influência mais profunda e direcionada. Natasha, com sua habilidade inata de encontrar caminhos ocultos e navegar por territórios desconhecidos, pode ser a pioneira nessa busca, procurando anomalias energéticas ou distorções gravitacionais que sugiram a existência desses pontos de inflexão. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa encontrar uma rota segura através de um labirinto complexo, onde as paredes parecem se mover e as direções mudam constantemente, exigindo uma percepção aguçada das sutilezas do ambiente. A identificação e ativação desses pontos poderiam, teoricamente, permitir uma reversão mais localizada e controlada do evento catastrófico, minimizando efeitos colaterais indesejados. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor que evoca, atua como um mapa de navegação para a identificação das falhas intrínsecas na filosofia de Thanos. Ao revisitar os motivos e a lógica do Titã Louco, Steve Rogers pode perceber que sua busca obsessiva por um equilíbrio simplificado, ao tentar erradicar a complexidade inerente à vida, inadvertidamente criou um desequilíbrio ainda maior. Sua rigidez e sua confiança cega em sua própria visão podem tê-lo tornado cego para as forças mais sutis e resilientes da existência, como a capacidade intrínseca da vida de se adaptar e se regenerar. Agora, pense em como essa aplicação se manifestaria quando você precisa analisar um argumento falho, identificando as premissas incorretas que o sustentam e as contradições lógicas que o enfraquecem. A própria simplicidade da solução de Thanos, quando confrontada com a intrincada e caótica realidade que ele tentou erradicar, revela-se como sua maior fragilidade. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular e instantâneo, mas um processo gradual de restauração. Assim como um ecossistema devastado leva tempo para se recuperar, a vida no universo pode precisar de um impulso e de uma orientação contínuos para se restabelecer completamente. Isso poderia envolver a criação de sementes de realidade, focos de energia ou informação que, quando implantados em locais estratégicos, catalisariam o ressurgimento e a prosperidade da vida. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção dessas sementes, utilizando princípios de bioengenharia cósmica e física quântica para projetar entidades capazes de estimular a regeneração em larga escala. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa plantar e cultivar um jardim em um solo árido e infértil, selecionando as sementes adequadas e fornecendo as condições ideais para o crescimento e a vitalidade. A busca pela restauração da existência exige uma compreensão que transcende a mera intervenção física. Ela mergulha na própria essência da informação e da memória. Se o universo é, em parte, um sistema de processamento de dados, onde cada partícula carrega consigo um registro de sua história e interações, então a reversão do blip pode envolver a reintrodução ou a restauração desses registros. Imagine que a ausência de metade da vida deixou lacunas informacionais na estrutura cósmica, como arquivos corrompidos em um vasto banco de dados. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa reconstruir um documento danificado, onde cada pedaço de informação recuperada é vital para entender o todo. A tarefa seria identificar os arquivos de consciência e matéria que foram apagados, de alguma forma, restaurar sua integridade, talvez através de uma forma avançada de ressonância informacional que relembre ao universo o que foi perdido. Em paralelo, a resiliência de Natasha Romanoff é posta à prova em sua capacidade de navegar pela complexa teia de narrativas de sobrevivência. Em suas incursões por comunidades que se adaptaram a novas formas de existência, ela encontra indivíduos que desenvolveram mecanismos de enfrentamento que, embora eficazes para sua sobrevivência imediata, podem ter se desviado de princípios éticos fundamentais. Pense em como um pesquisador de campo, ao estudar uma sociedade isolada, precisa distinguir entre práticas culturais adaptativas e comportamentos que violam normas universais de conduta. Sua missão, neste ponto, é identificar esses desvios, não para julgar, mas para entender como a ausência de certas influências sociais e a pressão da sobrevivência moldaram a moralidade. Ela precisa, então, avaliar se a restauração da ordem prévia é desejável ou se novas formas de coexistência, mesmo que imperfeitas, devem ser consideradas. Ademais,
A exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de anomalias na própria percepção da realidade. Se o universo, em sua essência, é uma construção informacional, então a manipulação desses pontos pode não ser apenas física, mas também perceptual. Natasha pode descobrir que certos locais ou eventos cósmicos ressoam de maneira particular com a consciência coletiva, agindo como amplificadores de intenção. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa criar um ambiente que favoreça a concentração e a inspiração, onde a disposição do espaço e os estímulos sensoriais moldam a experiência. O desafio seria encontrar esses amplificadores naturais e utilizá-los para focar a energia mental dos sobreviventes, transformando o desespero disperso em uma força direcionada e restauradora. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode servir como um guia para a identificação de ecos informacionais deixados para trás pelas existências apagadas. Se cada ser vivo carrega consigo uma assinatura informacional única, uma espécie de impressão digital cósmica, então a reversão do blip pode envolver a rastreamento e a reativação dessas assinaturas. Steve Rogers, ao analisar os padrões de comportamento e as interações sociais que precederam a tragédia, pode identificar traços comuns ou padrões recorrentes que representam a essência da vida que foi perdida. Pense em como um historiador, ao analisar artefatos antigos, busca reconstruir a vida e os costumes de civilizações passadas. A tarefa seria decifrar esses ecos, entender sua natureza e encontrar uma maneira de reintegrá-los à realidade existente. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de diversidade, entidades ou processos que incentivem a vida a se manifestar em suas formas mais variadas e inesperadas. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa revitalizar um ecossistema empobrecido, introduzindo novas espécies e criando nichos ecológicos que promovam a biodiversidade. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas cores e texturas. A busca pela reversão do blip adentra um território de exploração científica que se debruça sobre a própria natureza da consciência e sua influência na realidade física. O plano de Thanos, alicerçado na eliminação de metade da vida para alcançar um suposto equilíbrio, pode ter, ironicamente, criado uma fissura na própria trama da existência, uma vulnerabilidade que a intenção unificada dos sobreviventes pode explorar. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa persuadir um grupo de indivíduos, cada um imerso em seu próprio luto e desespero, a canalizar sua energia mental em uma única direção. Essa tarefa exige não apenas liderança, mas uma compreensão profunda da psicologia humana em momentos de crise extrema, onde a dispersão de pensamentos é a norma. A tarefa seria encontrar um catalisador comum, um ponto de convergência emocional que pudesse transcender as barreiras individuais e formar um campo de intenção coeso. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a resiliência de Natasha Romanoff agora se manifesta na sua capacidade de discernir entre a apatia genuína, fruto do trauma, e a resignação calculada, uma defesa psicológica contra futuras perdas. Em suas incursões por comunidades isoladas, ela observa indivíduos que, após a aniquilação, se retraíram em um estoicismo defensivo, evitando qualquer forma de investimento emocional que pudesse ser novamente arrancada deles. Sua missão, portanto, se assemelha mais à de uma terapeuta de campo do que à de uma agente de inteligência. Ela busca reintroduzir a possibilidade de conexão e propósito através de gestos sutis. Compartilhar uma história de superação pessoal, oferecer um recurso escasso a quem demonstra um lampejo de vulnerabilidade, ou simplesmente dedicar tempo para ouvir e validar a dor alheia. A verdadeira força, ela descobre, reside em nutrir não apenas a esperança na ação, mas a própria capacidade humana de sentir e de se importar, mesmo sob a sombra iminente da perda. Em contrapartida à ideia de uma intervenção temporal linear, uma estratégia alternativa para reverter o blip poderia envolver a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo. Imagine o universo não como uma estrada reta e previsível, mas como uma vasta rede interconectada,
onde certos nós ou junções possuem uma maleabilidade inerente, permitindo uma influência mais profunda e direcionada. Natasha, com sua habilidade inata de encontrar caminhos ocultos e navegar por territórios desconhecidos, pode ser a pioneira nessa busca, procurando anomalias energéticas ou distorções gravitacionais que sugiram a existência desses pontos de inflexão. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa encontrar uma rota segura através de um labirinto complexo, onde as paredes parecem se mover e as direções mudam constantemente, exigindo uma percepção aguçada das sutilezas do ambiente. A identificação e ativação desses pontos poderiam, teoricamente, permitir uma reversão mais localizada e controlada do evento catastrófico, minimizando efeitos colaterais indesejados. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor que evoca, atua como um mapa de navegação para a identificação das falhas intrínsecas na filosofia de Thanos. Ao revisitar os motivos e a lógica do Titã Louco, Steve Rogers pode perceber que sua busca obsessiva por um equilíbrio simplificado, ao tentar erradicar a complexidade inerente à vida, inadvertidamente criou um desequilíbrio ainda maior. Sua rigidez e sua confiança cega em sua própria visão podem tê-lo tornado cego para as forças mais sutis e resilientes da existência, como a capacidade intrínseca da vida de se adaptar e se regenerar. Agora, pense em como essa aplicação se manifestaria quando você precisa analisar um argumento falho, identificando as premissas incorretas que o sustentam e as contradições lógicas que o enfraquecem. A própria simplicidade da solução de Thanos, quando confrontada com a intrincada e caótica realidade que ele tentou erradicar, revela-se como sua maior fragilidade. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de diversidade, entidades ou processos que incentivem a vida a se manifestar em suas formas mais variadas e inesperadas. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa revitalizar um ecossistema empobrecido, introduzindo novas espécies e criando nichos ecológicos que promovam a biodiversidade. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas cores e texturas. O universo, em sua tentativa de se curar da ferida aberta deixada pelo estalar de dedos de Thanos, agora revela não apenas a ausência física, mas também a desintegração de padrões de causalidade e interconexão que antes regiam a realidade. A ciência que Tony Stark buscava, antes focada em leis físicas mensuráveis e previsíveis, agora precisa adentrar o domínio da metafísica aplicada, explorando como eventos aparentemente desconectados podem estar intrinsecamente ligados através de um tecido informacional subjacente. Agora, imagine como isso se aplica quando você precisa reconstruir uma intrincada rede de relações sociais após um colapso sísmico, onde os laços anteriores foram rompidos e novas conexões precisam ser forjadas com base em vestígios de confiança e memória. A tarefa não é apenas reunificar indivíduos, mas reestabelecer os fluxos de influência e dependência mútua que sustentavam a civilização. Nesse cenário, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio. Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação,
como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente para que ela germine. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A busca pela reversão do blip adentra um território de exploração científica que se debruça sobre a própria natureza da consciência e sua influência na realidade física. O plano de Thanos, alicerçado na eliminação de metade da vida para alcançar um suposto equilíbrio, pode ter, ironicamente, criado uma fissura na própria trama da existência, uma vulnerabilidade que a intenção unificada dos sobreviventes pode explorar. Agora, imagine como isso se aplica quando você precisa persuadir um grupo de indivíduos, cada um imerso em seu próprio luto e desespero, a canalizar sua energia mental em uma única direção. Essa tarefa exige não apenas liderança, mas uma compreensão profunda da psicologia humana em momentos de crise extrema, onde a dispersão de pensamentos é a norma. A tarefa seria encontrar um catalisador comum, um ponto de convergência emocional que pudesse transcender as barreiras individuais e formar um campo de intenção coeso. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a resiliência de Natasha Romanoff agora se manifesta na sua capacidade de discernir entre a apatia genuína, fruto do trauma, e a resignação calculada, uma defesa psicológica contra futuras perdas. Em suas incursões por comunidades isoladas, ela observa indivíduos que, após a aniquilação, se retraíram em um estoicismo defensivo, evitando qualquer forma de investimento emocional que pudesse ser novamente arrancada deles. Sua missão, portanto, se assemelha mais à de uma terapeuta de campo do que à de uma agente de inteligência. Ela busca reintroduzir a possibilidade de conexão e propósito através de gestos sutis. Compartilhar uma história de superação pessoal, oferecer um recurso escasso a quem demonstra um lampejo de vulnerabilidade, ou simplesmente dedicar tempo para ouvir e validar a dor alheia. A verdadeira força, ela descobre, reside em nutrir não apenas a esperança na ação, mas a própria capacidade humana de sentir e de se importar, mesmo sob a sombra iminente da perda. Em contrapartida à ideia de uma intervenção temporal linear, uma estratégia alternativa para reverter o blip poderia envolver a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo. Imagine o universo não como uma estrada reta e previsível, mas como uma vasta rede interconectada, onde certos nós ou junções possuem uma maleabilidade inerente,
permitindo uma influência mais profunda e direcionada. Natasha, com sua habilidade inata de encontrar caminhos ocultos e navegar por territórios desconhecidos, pode ser a pioneira nessa busca, procurando anomalias energéticas ou distorções gravitacionais que sugiram a existência desses pontos de inflexão. Agora, considere como essa aplicação se manifestaria quando você precisa encontrar uma rota segura através de um labirinto complexo, onde as paredes parecem se mover e as direções mudam constantemente, exigindo uma percepção aguçada das sutilezas do ambiente. A identificação e ativação desses pontos poderiam, teoricamente, permitir uma reversão mais localizada e controlada do evento catastrófico, minimizando efeitos colaterais indesejados. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor que evoca, atua como um mapa de navegação para a identificação das falhas intrínsecas na filosofia de Thanos. Ao revisitar os motivos e a lógica do Titã Louco, Steve Rogers pode perceber que sua busca obsessiva por um equilíbrio simplificado, ao tentar erradicar a complexidade inerente à vida, inadvertidamente criou um desequilíbrio ainda maior. Sua rigidez e sua confiança cega em sua própria visão podem tê-lo tornado cego para as forças mais sutis e resilientes da existência, como a capacidade intrínseca da vida de se adaptar e se regenerar. Agora, pense em como essa aplicação se manifestaria quando você precisa analisar um argumento falho, identificando as premissas incorretas que o sustentam e as contradições lógicas que o enfraquecem. A própria simplicidade da solução de Thanos, quando confrontada com a intrincada e caótica realidade que ele tentou erradicar, revela-se como sua maior fragilidade. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A busca pela restauração da existência exige uma compreensão que transcende a mera intervenção física. Ela mergulha na própria essência da informação e da memória. Se o universo é, em parte, um sistema de processamento de dados, onde cada partícula carrega consigo um registro de sua história e interações, então a reversão do blip pode envolver a reintrodução ou a restauração desses registros. Imagine que a ausência de metade da vida deixou lacunas informacionais na estrutura cósmica, como arquivos corrompidos em um vasto banco de dados. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa reconstruir um documento danificado, onde cada pedaço de informação recuperada é vital para entender o todo. A tarefa não é apenas reunificar indivíduos, mas reestabelecer os fluxos de influência e dependência mútua que sustentavam a civilização. Nesse cenário, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio. Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional,
Então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente para que ela germine. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A ciência emergente que busca reverter o blip começa a desvendar a ideia de que a realidade não é apenas um conjunto de leis físicas imutáveis, mas um sistema dinâmico de informação em constante fluxo, onde a própria consciência pode atuar como um agente de modificação. Ao analisar os vestígios de energia e matéria que permaneceram após o evento, cientistas como os que poderiam estar auxiliando Tony Stark, mesmo em sua ausência, começam a postular a existência de um campo informacional subjacente à própria trama do espaço-tempo. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa recalibrar um instrumento de precisão que foi desestabilizado por uma força externa, exigindo um entendimento profundo de como os ajustes em um componente afetam o todo. A tarefa seria, portanto, identificar as anomalias nesse campo, os erros de dados deixados pelo estalar de dedos de Thanos, e desenvolver métodos para corrigi-los, talvez através de frequências de energia específicas ou de padrões de ressonância cuidadosamente orquestrados. Nesse contexto, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio. Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder, garantindo que os esforços de restauração não sejam corrompidos por ambições pessoais. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais.
Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia, guiando a consciência coletiva para um estado de ressonância reparadora. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente adequado para que ela germine, reintroduzindo assim a complexidade e a diversidade que Thanos tentou erradicar. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência, criando um universo mais robusto e adaptável do que antes. A busca pela restauração da existência exige uma compreensão que transcende a mera intervenção física. Ela mergulha na própria essência da informação e da memória. Se o universo é, em parte, um sistema de processamento de dados, onde cada partícula carrega consigo um registro de sua história e interações, então a reversão do blip pode envolver a reintrodução ou a restauração desses registros. Imagine que a ausência de metade da vida deixou lacunas informacionais na estrutura cósmica, como arquivos corrompidos em um vasto banco de dados. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa reconstruir um documento danificado, onde cada pedaço de informação recuperada é vital para entender o todo. A tarefa não é apenas reunificar indivíduos, mas reestabelecer os fluxos de influência e dependência mútua que sustentavam a civilização. Nesse cenário, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio. Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder, garantindo que os esforços de restauração não sejam corrompidos por ambições pessoais. Ademais,
A exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia, guiando a consciência coletiva para um estado de ressonância reparadora. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente adequado para que ela germine, reintroduzindo assim a complexidade e a diversidade que Thanos tentou erradicar. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A ciência emergente que busca reverter o blip começa a desvendar a ideia de que a realidade não é apenas um conjunto de leis físicas imutáveis, mas um sistema dinâmico de informação em constante fluxo, onde a própria consciência pode atuar como um agente de modificação. Ao analisar os vestígios de energia e matéria que permaneceram após o evento, cientistas como os que poderiam estar auxiliando Tony Stark, mesmo em sua ausência, começam a postular a existência de um campo informacional subjacente à própria trama do espaço-tempo. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa recalibrar um instrumento de precisão que foi desestabilizado por uma força externa, exigindo um entendimento profundo de como os ajustes em um componente afetam o todo. A tarefa seria, portanto, identificar as anomalias nesse campo, os erros de dados deixados pelo estalar de dedos de Thanos, e desenvolver métodos para corrigi-los, talvez através de frequências de energia específicas ou de padrões de ressonância cuidadosamente orquestrados. Nesse contexto, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio.
Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder, garantindo que os esforços de restauração não sejam corrompidos por ambições pessoais. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia, guiando a consciência coletiva para um estado de ressonância reparadora. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente adequado para que ela germine, reintroduzindo assim a complexidade e a diversidade que Thanos tentou erradicar. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A compreensão da realidade como um código informacional abre portas para estratégias de restauração que desafiam nossa intuição. Se cada partícula, cada átomo, carrega um registro de sua existência, a reversão do blip pode envolver a manipulação desses dados ancestrais para reescrever a linha do tempo. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa recuperar um arquivo de computador corrompido, onde a recuperação de fragmentos de código é essencial para reconstruir a integridade do programa original. A tarefa dos Vingadores remanescentes seria identificar os arquivos informacionais de todos os que desapareceram e, através de uma técnica que combina física quântica e uma forma avançada de bioengenharia informacional, reintroduzir esses dados na estrutura cósmica, efetivamente reiniciando a existência para um estado anterior. Nesse contexto, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora, pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio.
Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder, garantindo que os esforços de restauração não sejam corrompidos por ambições pessoais. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias. Agora, considere como isso se manifesta quando você precisa sintonizar uma estação de rádio em meio a interferências estáticas, buscando a frequência exata que trará a transmissão com clareza. O universo, nesse contexto, é um vasto espectro de frequências, e a tarefa é encontrar a melodia correta para restaurar a harmonia, guiando a consciência coletiva para um estado de ressonância reparadora. Por conseguinte, o peso da memória, além da dor, pode ser interpretado como um código genético informacional da realidade. Se cada ser vivo carrega em seu DNA não apenas a sua história biológica, mas também um registro latente de experiências e interações que moldaram a evolução da vida, então a reversão do blip pode envolver a reativação desses códigos adormecidos. Steve Rogers, ao analisar os padrões de resiliência em diferentes espécies e culturas que sobreviveram à tragédia, pode identificar características ou comportamentos que foram suprimidos pela aniquilação, mas que ainda residem em um nível informacional profundo. Pense em como um botânico, ao estudar a flora de uma região devastada, busca identificar espécies que, embora raras, ainda possuem a capacidade de florescer novamente sob as condições certas. O objetivo é encontrar a semente informacional da vida que foi perdida e fornecer o ambiente adequado para que ela germine, reintroduzindo assim a complexidade e a diversidade que Thanos tentou erradicar. Outra camada crucial a ser explorada é a possibilidade de que a reversão do blip não seja um evento singular, mas um processo contínuo de restauração que exige a reintrodução de complexidade e diversidade em um nível fundamental. Se o plano de Thanos visava simplificar o universo, então a resposta reside em reintroduzir a imprevisibilidade e a variedade que ele tentou erradicar, não apenas em termos de espécies, mas em termos de interações e sistemas. A genialidade de Stark, nesse cenário, seria direcionada para a concepção de catalisadores de entropia controlada, entidades ou processos que incentivem a formação de novas complexidades e interconexões, em vez de uma ordem estática. Agora, imagine como isso se aplicaria quando você precisa projetar um sistema que, ao mesmo tempo, seja estável e capaz de evoluir, como um ecossistema dinâmico que se adapta a novas condições. O objetivo seria não apenas trazer de volta o que foi perdido, mas enriquecer a tapeçaria da existência com novas formas de beleza e interdependência. A ciência emergente que busca reverter o blip começa a desvendar a ideia de que a realidade não é apenas um conjunto de leis físicas imutáveis, mas um sistema dinâmico de informação em constante fluxo, onde a própria consciência pode atuar como um agente de modificação. Ao analisar os vestígios de energia e matéria que permaneceram após o evento, cientistas como os que poderiam estar auxiliando Tony Stark, mesmo em sua ausência, começam a postular a existência de um campo informacional subjacente à própria trama do espaço-tempo. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa recalibrar um instrumento de precisão que foi desestabilizado por uma força externa, exigindo um entendimento profundo de como os ajustes em um componente afetam o todo. A tarefa seria, portanto, identificar as anomalias nesse campo, os erros de dados deixados pelo estalar de dedos de Thanos, e desenvolver métodos para corrigi-los, talvez através de frequências de energia específicas ou de padrões de ressonância cuidadosamente orquestrados. Nesse contexto, a resiliência de Natasha Romanoff se aprofunda na análise das novas estruturas de poder e influência que emergiram nas comunidades isoladas. Ela observa que, na ausência de figuras de autoridade estabelecidas, novos líderes surgiram, muitas vezes baseados em carisma bruto, força física ou conhecimento especializado em sobrevivência. Uma camada adicional a essa observação é a forma como esses novos líderes lidam com a escassez de recursos e a necessidade de tomada de decisões difíceis. Agora,
Pense em como isso se manifesta quando você precisa avaliar a legitimidade de um novo governo em um país recém-saído de um conflito prolongado, distinguindo entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que exploram a fragilidade da situação para benefício próprio. Sua habilidade em discernir motivações ocultas torna-se crucial para identificar quem realmente almeja a reconstrução e quem apenas busca consolidar seu próprio poder, garantindo que os esforços de restauração não sejam corrompidos por ambições pessoais. Ademais, a exploração de pontos de inflexão na estrutura do espaço-tempo pode envolver a identificação de ressonâncias quânticas entre eventos passados e futuros potenciais. Se o ato de Thanos foi uma perturbação nesse campo informacional, então a busca pela reversão pode residir em encontrar frequências específicas que desfaçam essa perturbação, como um cancelamento de ruído em uma gravação de áudio. Natasha, ao investigar relatos de fenômenos inexplicáveis ou de déjà vu cósmico em certas regiões do espaço, pode estar, sem saber, mapeando essas ressonâncias.
Yes,